Cansado de informações vagas sobre Dubai? Você está curioso para entender o nosso modo de vida, como nós nos comportamos, vivemos aqui nessa cidade incrível chamada Dubai? Esse é o objetivo do Em Dubai, trazer para vocês os bastidores da nossa vida cotidiana. Eu sou a Vânia Tarchiainen, sou advogada tributarista, moro aqui em Dubai já há quase 6 anos. E aqui eu atuo no ramo de empresas. Eu faço setup de empresas, faço compliance, porque eu também sou mestre em compliance. Porém, sou CEO de uma empresa que se chama Terra Compliance, que faz compliance em geral das empresas, mais bem dedicada à proteção e segurança de dados, mas, enfim, todas as outras áreas de compliance também. Mas principalmente aqui em Dubai eu atuo com a Tarkia Wealth, onde eu também sou CEO, e a Tarkia Wealth ela faz toda a transferência do empresário quando ele quer chegar em Dubai. A Tarkia Wealth vai cuidar da contratação, do setup das empresas, ou seja, abrir as licenças, os vistos, a escolha da melhor local para sua empresa, se ela vai ser uma zona franca, se ela vai estar numa mainland, a entidade, as atividades que tem a ver com o Kenai. Então, a Tarkia Wealth ela está dedicada a trazer a tua empresa de forma legal, de forma compliance, para que você, quando chegar nos Emirados, já chegue bem, já chegue informado, já chegue estabelecido. E essa é a função que hoje, geralmente, eu efetuo. Claro, também trabalho com contratos internacionais, nas minhas atenções a clientes eu falo muito da cultura local, e por isso também surgiu o Em Dubai. Mas essa sou eu, também muito eclética, trabalho em várias áreas, mas a gente com os anos vai acumulando funções. A Tarkia Wealth ela foi pensada para ajudar você, empresário, que quer internacionalizar a sua empresa, fazer uma offshore, fazer um planejamento tributário, já pensando numa saída fiscal inteligente e economizar, obviamente, seu rico dinheirinho aqui numa cidade como essa, que é um hub de negócios. Esta sou eu, Vânia Tarchiainen, CEO da Tarkia Wealth, e esse é o Em Dubai, o nosso podcast pensado para você que tem interesse em conhecer os bastidores da vida de Dubai. Aqui vamos entrevistar sempre profissionais, pessoas que efetivamente moram aqui, que têm seu cotidiano, seu trabalho, sua vida familiar aqui, não turistas, mas sim pessoas que têm uma história para contar para vocês aqui no Em Dubai. Aqui você vai tirar e desmistificar todas as dúvidas, as ideias errôneas. As pessoas acham que de repente Dubai é só um lugar de turismo ostentação. E o podcast Em Dubai, ele foi feito para você que tem essa curiosidade de entender, de conhecer os bastidores dessa cidade, que sim, é um hub de negócios, muito além de uma cidade apenas turística. E o podcast de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa incrível, que está aqui há muitos anos, Alcinei Miranda, um misto de profissões, um misto de culturas, de conhecimento, que já praticou a sua profissão em vários países. Vamos conhecer como foi a trajetória dele. Hoje ele já foi bancário, é técnico de futebol, mas enfim, passou por países como Portugal, aqui Emirados Árabes, também efetuou sua trajetória no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho como foi todo esse processo da vinda do Alcinei para cá, se ele veio sozinho, se veio com família, como foi a adaptação e também por que ele está aqui e quais os conselhos que ele vai dar para você que quer fazer essa mesma trajetória que ele fez dentro da profissão dele, dentro da carreira dele, para você não se confundir. Porque muitas pessoas vêm para cá iludido, nossa, vou conhecer o Sheik, vou ganhar milhões e tudo vai ser muito fácil e rápido. E as pessoas que a gente entrevista aqui no Em Dubai mostram para vocês que sim, é possível. São pessoas que atingiram aí o sucesso na sua carreira, na sua vida, estão felizes aqui, mas que teve uma trajetória. Não é um processo de você chega e está tudo perfeito, existem desafios nesse caminho.
E para isso, para nos mostrar e nos falar sobre esses desafios e também sobre as vantagens, sobre o que significa estar aqui e o que significou essa trajetória, nós vamos conversar hoje com Alcinei Miranda. Assim, uma pessoa, gente, vocês vão entender. Quando a gente vai ficando mais velho, né, Alcinei? Eu já tenho 53, ele 58. A gente começa a desenrolar um novelo de história. Nunca é algo tão simples. E o Alcinei não fica atrás. Ele, como eu falei, Alcinei, de bancário, né, para jogador de futebol. Vamos começar por aí. Como é que foi isso? Assim, geralmente, pelo que a gente sabe, o jogador de futebol ele começa lá de criança, vai treinando, né, e vira jogador de futebol profissional. No teu caso, pelo visto, porque se você já era bancário, então já não era tão criança assim. Como é que foi essa primeira passagem de bancário para jogador de futebol? Como se deu isso? Boa tarde, Tânia. Um prazer muito grande estar aqui, né, conversando, e é muito importante, como você falou, a gente está mostrando aqui as coisas de Dubai, né, como funciona, que as pessoas têm uma ideia diferente, né. Mas começando, não, eu já nasci com uma bola debaixo do braço, porque meu brinquedo era a bola. Quer ganhar o quê no aniversário? Bola. Então, desde pequenininho eu já fui. Mas quando eu terminei o segundo grau, com 16, 17 anos, aí eu apliquei para eu tinha feito um curso de computação naquela época, apliquei para um banco, mas já jogava futebol no clube, juvenil, tá. mas não tinha um salário, né, era só uma ajuda de custo. Então eu comecei a trabalhar no banco, aí entrei na faculdade, então eu fazia 3 coisas, no banco era de meia-noite às 6 da manhã, aí ia para a faculdade de manhã e à tarde ia treinar. Isso foi durante uns 5 anos. Isso era minha... Isso aí a gente já começa a ver que não é fácil, né? Olha só. Trabalhava, estudava e treinava. Quantos de vocês estão dispostos a pagar esse preço? Aí, se estuda e trabalha, já é, nossa, grande coisa. No caso dele, ele estudava, faculdade, trabalhava e ainda tinha que treinar. E não é treinar e vou para academia 1 hora, não. Treinamento de profissional é outros 500, gente. Sobrou para minha esposa, na época namorada, que mal a gente se via. Era mais final de semana, aí final de semana tinha jogos, porque a vida de um atleta de futebol, ela não é como as pessoas pensam que é. É uma vida de sacrifício, né? As pessoas falam até que elas chamam o futebol de prisioneiros de luxo, porque ele está dentro de um campo treinando ou num hotel concentrado para jogar. A escala de jogos é muita durante o ano e eles não têm quase tempo, né? Muito treino, são treinos muito puxados, né? Então, assim, aí eu trabalhava à noite naquela parte da compensação, né, do banco, ia para a faculdade, aí eu consegui terminar a minha faculdade já com 22 anos. E terminou cedo, né? Terminei cedo, porque eu entrei já cedo. Aí, em seguida, eu tive que decidir. Foi aí que eu já estava muito bem no futebol. Então eu consegui um contrato melhor, dava para me manter, aí deu para sair do banco, pedi para sair do banco. Faculdade de quê, Alcinei? Educação física. Educação física. Eu sempre na fui, área. Eu sempre fui com futebol, minha vida, eu morava em frente a um campo de futebol. Então, assim, eu vivia dentro do jogar, sempre foi meu, quer ganhar o quê? Uma bola. Ah, quer ganhar o que de presente? Uma bola, não queria nem saber de nada, é só bola, né? Então, assim, sempre fez parte da minha vida essa parte esportiva, eu sempre gostei muito de esporte, né? E isso foi muito bom para mim, porque o bairro que eu morava era um bairro que eu via que tinha muito alcoolismo, né? Algumas drogas. Né? Isso fez com que eu ficasse um pouco distante disso, sabe? Eu creio que se não fosse o esporte na minha vida, eu talvez seguiria, mas Deus quis. E graças a Deus eu segui essa carreira, então me privei de muitas coisas. Eu lembro que meus pais passeavam na praia, eu não ia, porque ia ter jogo. Ah, vamos viajar. Eu não ia, eu sempre ficava, mesmo com 14 anos, 13. Eu já me dedicava muito a isso. Então era meu sonho ser atleta profissional, mas é muito difícil ser atleta profissional. É uma escala, é um percentual muito baixo de 1000 atletas, 1, 2 que chega a se tornar profissional. E era meu sonho, mas só que eu ficava naquela dúvida, se não der no profissional eu já estou aqui me encaminhando, tenho um curso, vou ser professor, ou no banco da sequência, mas aí como eu consegui êxito
nessa parte ali, já no início da minha carreira, então eu já fiz uns contratos melhor para me manter, não era coisa toda, mas deu. E ali foi que eu segui a carreira parei em 2000, uns 14, 15 anos de atleta profissional. Então, no Brasil, você jogou profissionalmente? Em que time? Joguei. Eu comecei em Natal, que eu sou de Natal, né, Rio Grande do Norte. Eu comecei no ABC. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. E no Brasil é sempre emoção, sempre ali nos emoção, clubes, né? Aí eu fui vendido por esse clube do ABC de Natal para um clube no sul de Minas, Pouso Alegre, jogando futebol. Em seguida eu fui para São Paulo, interior de São Paulo, Araraquara, Ferroviária. Depois eu me transferi para... Na Araraquara eu casei, em 91, e fui para Joinville depois, e a transação de atleta é sempre vendida, como se fosse um objeto. Vende mesmo, assim, negociação. Fui para Joinville, onde eu fiquei 10 anos em Joinville. Morei lá, onde meus filhos nasceram lá. E joguei ainda no Criciúma, que é outra equipe lá de Santa Catarina. Voltei para São Paulo. Eu sei que no ano 2000 eu parei, porque eu já estava com 34, 35 anos. Aí, como eu tinha já o curso de educação física, eu fiz 2 pós-graduações, fiz curso de treinador e me tornei treinador. Mas antes disso, antes de eu terminar minha carreira de futebol, eu passei num concurso da prefeitura para dar aula na escola. Então eu jogava, como sempre, fazendo sempre 3 coisas, como você, atlética, né? E eu dava aula na escola e treinava na equipe de Joinville, né? Então, aí depois, quando eu ingressei como treinador, foi só nessa equipe de Joinville. E a partir dali eu rodei o Brasil todo, né, junto com um treinador que me convidou para ser auxiliar dele, Paulo Bonamiga, até muito conhecido ele no Brasil. É um irmão, e a gente fez uma dupla e trabalhamos 15 anos juntos, né, e aí trabalhamos em quase todas as regiões do Brasil. Começando lá em Belém do Pará, fui para Curitiba, Bahia, tudo que é lugar do Brasil, Que Rio, São Paulo. Olha só. Foi. E como é que deu, então, até então a gente ainda está no Brasil, né? Tá no Brasil. Como é que se deu essa tua saída do Brasil para fora? Porque aí você trabalhou em Portugal e Emirados. Então, primeiro você foi para Portugal e depois veio para cá? Foi em 2005. Como foi isso? Em 2005 Conta pra gente. A gente recebeu um convite para trabalhar na Ilha da Madeira, até a cidade do Cristiano Ronaldo. E nós fomos trabalhar lá, foi muito bom, né? Uma cultura assim, muito legal, porque é a mesma língua, foi muito fácil ali, foi uma excelente cidade, foi uma maravilha. Mas as coisas, quando não vai muito bem no futebol, o que acontece? A primeira coisa que eles demitem é a comissão técnica, né? Então a gente se move muito, treinador no Brasil. Então você foi para Portugal como treinador, não como jogador? Não. Você já era treinador? Já era treinador, de um isso foi em time lá de 2005, eu Madeira. parei em 2000, já comecei minha carreira de... Aí eu tive que, naquele colégio que eu estava dando aula, eu tive que sair dali, que não dava para mim, como eu já estava já ingressado no futebol, então aí eu pedi demissão ali do trabalho e fui seguir essa carreira junto com esse treinador. Então a gente formou uma comissão técnica e a gente foi para Portugal, aí voltamos no Brasil, foi em vários lugares que nós trabalhamos, aí trabalhamos ali no Palmeiras, em São Paulo, no Botafogo, no Rio de Janeiro, rodamos, a gente foi no Bahia, Fortaleza. Isso antes de ir para Portugal? Isso aí, Palmeiras foi antes de Portugal. Aí quando nós voltamos, aí foi no Rio de Janeiro, fomos Curitiba de novo, trabalhar no Curitiba, que a gente trabalhou no Curitiba, Paraná. Aí chegou em 2009, a gente estava trabalhando no Bahia, a gente tinha renovado o contrato, um empresário daqui, brasileiro, que trabalha aqui há muito tempo, ligou para a gente vir trabalhar aqui, a comissão técnica. A gente tinha Aqui nos Emirados? Aqui nos Emirados, no Shabab Clube. Olha só, e você já falava inglês? Muito pouco, muito pouco, não falava quase nada. Então quando eu cheguei aqui, Deus é tão bom que colocou uma professora excelente, que era nossa amiga. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui lá para essa aula de inglês, até aqui no GBA, ela era da minha cidade, Natal, conhecia muitas pessoas que eu conhecia, eu não conhecia ela. Olha só. Foi, ela e o esposo dela, muito querido, então assim, foi muito bom, aí foi nossa professora de inglês para toda a família. E quando você veio sozinho ou você veio já com a família? Eu vim no primeiro mês, 2 meses, sozinho para conseguir arrumar as coisas, e minha esposa veio com meus filhos, né? Matheus na época estava com uns 14 anos, 15, Fernando uns 10 anos, minha filha. Aí foram estudar aqui, né? Estudaram, aí meu filho terminou aqui também a faculdade, a minha filha foi para a Austrália estudar,
Aí depois casou, mora nos Estados Unidos, né? E meu filho mora aqui. Ele se formou aqui na Sorbonne, em Abu Dhabi. Foi trabalhar em Barcelona, passou 4 anos, mas agora trabalha aqui. Também nessa área de futebol. Também, olha só, seguiu o mestre. E como é que foi essa adaptação familiar? Eu quero saber a tua adaptação como profissional e também a adaptação da tua família, porque a gente está falando, como você mesmo falou, Portugal, mesmo idioma, cultura ocidental, não tem tanta diferença para você se adaptar. Mas aí, chegando aqui, de Curitiba, né, Criciúma, frio pra caramba, chega aqui no meio do deserto, um calor absurdo, imagina jogar, trabalhar nesse calor. Essa mundaréu de gente, né, que mais de 200 nações, todos aqui dentro, outros idiomas, porque até o inglês aqui, gente, é difícil, né? A gente escuta diferentes tons de inglês. A gente, quando escuta o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos, já fica meio confuso. Imagina aqui indiano, paquistanês, filipino, cada um com um sotaque. Então, ainda com o inglês, como diz ele, fraco, bem no começo, como é que foi esse challenge? Porque aí realmente um tremendo desafio. Para a gente foi muito bom pelo seguinte, todos os clubes, a gente fala que no futebol só muda as paredes, que é tudo a mesma coisa. Onde você vai? Você vai em Barcelona, Brasil, é tudo a mesma coisa, as conversas é a mesma, tudo é a mesma coisa. Só que aqui tem uma vantagem porque aqui tem intérpretes, os clubes têm intérpretes. Então a gente não teve dificuldade nenhuma. Em árabe? Árabe, inglês para português. Então, assim, com português também? Olha. Então, assim, a maioria dos clubes tem, porque eles trazem muito brasileiros para cá. Então, a maioria dos clubes daqui, na Arábia Saudita, eles têm intérpretes, né? Então, assim, foi muito bom, até o intérprete era brasileiro. Então, foi muito fácil essa adaptação aqui. Como você fala, geralmente nos clubes tem paquistanês trabalhando ali, indiano, inglês de tudo que é jeito a gente aprende, né? E foi bom e a gente foi muito bem recebido, né? Aqui, eu me considero assim como uma segunda casa, amo o Brasil, mas aqui a gente é muito bem recebido pelos árabes, né? Eu tenho muitos amigos árabes, né? Como é que os árabes veem o futebol? Como que é a adaptação ou como que é a diferença entre o futebol do Brasil, o futebol aqui? Você acabou de dizer que você disse só muda as paredes, só né? Muda as paredes, o ambiente, né? Mas em termos de futebol, de qualidade, tem uma diferença, né? Explica pra gente essa diferença entre, por exemplo, Portugal, Brasil e aqui. Portugal já é mais parecido com o Brasil em termos daquele atleta que já sonha em ser jogador de futebol, é diferente daqui. Aqui já é diferente, que ele já nasce assim numa situação já melhor, o árabe, mas tem muitos bons jogadores. E alguns atletas vêm para cá com a intenção, lá o futebol é fraco, eu vou jogar, vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil porque eles se dedicam também aqui, a gente tem muitos treinadores que vêm de fora, a capacitação já é maior. Antigamente só podiam colocar 4 estrangeiros, hoje são 9, 8, 9. Então, assim, o futebol ficou mais competitivo, né? Cresceu muito já o futebol aqui. Aliás, Alcinei, aqui em Dubai, especialmente, tudo é muito competitivo, né? Não tem uma área que você não vai encontrar essa primeira dificuldade, a concorrência, a vara lá em cima. Por quê? Todo mundo quer morar em Dubai, né? Todo mundo quer a segurança, a tranquilidade, enfim, daqui. Mas, ao todo mundo querer, obviamente, vem os melhores do mundo para cá. Porque Dubai não, Emirados Árabes não aceita refugiados, pessoas que vêm depender aí eventualmente de alguma ajuda de custo ou de alguma cota. Não, aqui só funciona a meritocracia. Você faz, você leva. Você traz alguma coisa para o país, você é bem recebido. Você não tem nada para entregar, desculpa, aqui não é o seu lugar. Então, o que significa? Que só vai estar aqui os melhores do mundo. A concorrência aqui não é fácil. Imagino que na tua área tampouco, né? É muito. Inclusive, eles investem muito, né? O país investe muito no esporte. Não é o esporte preferido, porque a população de árabe é 20%, 30%, se eu não me engano. Mais 12%. 12%? Você acredita? O Emirati mesmo, né? 12%. Por isso que a gente não vê os estádios cheios, porque é mais filipino que gosta de quê? Basquete, cricket, indiano, isso aí. Então, assim, a gente vê o estádio de cricket com bastante gente, mas de futebol não, mas tem. Eles gostam muito, o árabe investe.
eles já se profissionalizaram bastante. Aí o futebol aqui seria mais um esporte de elite? Posso dizer isso, como eu acho que o elite ali é mais o hipismo, né, que ele gosta muito de cavalo, essas coisas, mas o futebol ele entra, né, nessa parte onde o governo investe muito na educação no esporte. Eu trabalhei em Sharjah durante uns 10 anos, né, e lá também investe muito. O Sheik, ele gosta muito de investir na educação, no esporte, em Dubai também, de modo geral nos Emirados. Então, assim, e todo atleta quer vir para cá. Uma vez eu fui visitar um amigo meu que estava no Barcelona, um jogador da seleção brasileira, né? E eu jantando com ele, ele falou, por favor, me leva para Dubai. Eu falei, rapaz, você está no melhor time do mundo. Ele, não, mas eu quero ir para Dubai. E por quê? Por que essa preferência por... Muita gente, a gente acabou trazendo alguns jogadores, que eu trabalhei nessa área de scouts, estatística, eu faço dos atletas, né? Então, assim, a gente sempre monitorava uns atletas e alguns atletas brasileiros estavam na Inglaterra, por exemplo, queria vir para cá. Porque aqui o salário ia ser basicamente igual e a vida aqui é bem melhor. E não paga imposto. E não paga imposto. E tem, e tem uma qualidade de vida aqui muito boa. E segurança. Segurança. Um exemplo, no Brasil tem treino 2 períodos, treinam de manhã e à tarde, muito forte. Aqui só tem treino à noite, de 7 às 8. Você imagina, o atleta fica o dia todo em casa, com a família, pode ir para uma... Então, assim, eles têm uma... E tem o mesmo rendimento treinando Não, mesmo eles geralmente, assim? esses atletas têm personal trainer, eles trazem um personal. Então, eles treinam um pouquinho de manhã, só na academia e tal, mas não é aquela obrigação que tem no clube. Você imagina, morar no Rio de Janeiro, São Paulo, você tem que ir 2 vezes treinar, voltar. Então, essa, por exemplo, seria uma das diferenças que você pontuaria entre treinar no Brasil, por exemplo, ou aqui? Aqui o atleta ele tem mais liberdade de fazer o próprio treino dele, na academia dele e tal, e depois vai fazer só a noitinha. Também de curtir a família, não tem muitas viagens longas. A viagem mais longa aqui é 3 horas que vai para Dafra. Porque está no meio do mundo, né? Exato. O aeroporto tem voo direto para todo lugar, isso facilita inclusive, bastante. interessante, a gente foi trazer um jogador que estava na Itália, um brasileiro, e ele tinha proposta de vários clubes. Aí ele olhou, vem cá, tem viagem de avião? Ele tem medo de avião. Ele não gosta de viajar de avião. Ele disse, não, a viagem aqui é pertinho, sabe? Então eu vou para ele. Escolheu vir para cá, ganhando um pouco menos do que ir para outros lugares para ter que viajar muito de avião, entendeu? Então, assim, é muito fácil isso aqui. Então, o atleta que vem para cá nessa parte de futebol, e outra coisa, tem muitos brasileiros na área de futebol. Não somente atletas, mas como treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, massagistas, tem muito nessa área. E são muito bons, essa área médica do Brasil, eles são muito bons. E daqui já é um passo para ir para a Arábia Saudita, né? Que está investindo muitíssimo. Mas já está o Cristiano Ronaldo lá. Eles estão investindo muito. Mas a qualidade de vida aqui é muito boa. Não, nem comparação. A segurança Então, eu morei na Arábia Saudita, gente. Né? Assim, outro mundo. Mesmo que vocês estão vendo aí na mídia, que eles estão evoluindo bastante, sim, estão investindo, mas a qualidade de vida aqui já é um país que está estabelecido, já tem muitas facilidades. A Arábia Saudita ainda está cru, mas pagam mais lá. Exatamente porque você tem que passar por esses perrengues. Né? E por isso que alguns atletas até preferem, já estão estabilizados, já preferem vir jogar aqui. Porque eles falam que eu quero curtir mais a família, eu vou jogar o que eu quero jogar, mas eu vou estar mais junto. Vai viver também, né? Lá já tem mais viagens, já concentra mais. Aqui já é As distâncias lá são bem... Muito. É como no Brasil. O país é grande, é tipo o tamanho do Brasil praticamente, né? Bem grande a Arábia Saudita. Muito grande, tem umas não viagens. Não o tamanho do Brasil, mas sei lá, um meio Brasil, acho que ele né? Você vê que no Brasil tem muitas viagens. Alguns clubes agora estão até comprando avião lá no Brasil para diminuir o gasto físico dos atletas. Alguns clubes... Sim, porque aí vai para o aeroporto, faz check-in, faz check-out, é mala. Então não é 2 horas de viagem, é 10 horas, porque vai 3 horas antes. E até chegar no hotel. Então, assim, aqui tem essa facilidade e todo mundo quer vir para cá. A gente conversa com alguns atletas no Brasil por essa facilidade, né? Que os clubes, a estrutura dos clubes são muito boas também, sabe? Eles dão total assistência, né? Todos. E pagam bem também? Eles pagam bem, né? Comparação com... depende do nível do atleta, né? No Brasil hoje estão pagando muito bem nessa parte de futebol, muito bem os atletas. Mas é como eu te falo, alguns atletas preferem vir para cá, às vezes recebendo até um pouco menos pela qualidade de vida. Mas aí, Alcinei, se você considerar que no Brasil a gente paga imposto, na Europa um imposto absurdo no Brasil, então, e aqui
limpo. Exato. Então, no neto, que neto Exato. Sim. No líquido, né? Gente, Pode ser. Líquido, gente, meu espanhol, eu misturo espanhol com inglês, neto é em espanhol. No líquido, obrigada, Alcinei. No líquido, aí você vai ganhar mais, porque aqui se você não paga imposto, no Brasil está aí com quase 40%, você vai somando, Europa quase 50%, né? Quando você soma todos os impostos, aqui você tem essa vantagem absurda que aqui a gente não paga imposto, né? A pessoa física não paga imposto. Não paga, E eu vi muitos atletas chegar do Brasil aqui, assim, com a condição financeira não muito boa e sair daqui com uma condição muito boa financeira. Sim, é lindo de ver, muda a história de muitos atletas que eu vi, né, que a gente teve a oportunidade de a gente indicar, de selecionar. E esses atletas, assim, renderam muito bem, né? E foram muito bem aqui, né? Então, eu pegando esse gancho teu aí, para esses atletas que, né, agora, se já estavam com vontade, agora depois dessa entrevista, agora sim que vai querer todo mundo vir para cá, né, Alcinei? Então, que conselho, agora sim, fala com eles ali, com essa câmera, que conselho você daria para esses atletas que querem empreender aqui, ou seja, trazer o seu esporte, seu conhecimento para cá, querem chegar aqui, qual é o passo a passo que eles têm que fazer e qual, principalmente, são as skills, como que habilidades que eles têm que desenvolver, que trabalhar bastante para chegar aqui bem? Olha, a gente tem visto ultimamente um número muito grande de atletas com sonho de se tornar, que não têm uma chance no Brasil e viajam para Dubai para conseguir algo, um sonho. Mas é muito difícil por esse meio. Então, eles são enganados por algumas pessoas que chegam aqui, que se diz empresário e não são, e pegam dinheiro. Então, o que eu sempre aconselho para todos que me ligam, alguns pais, meu filho está muito bem, eu falo, olha, invista nele aí no Brasil e que ele se destaque aí. Não venha para cá assim para fazer testes ou venha numa condição assim baixa, porque não vai ser valorizado. Tem, mas é muito difícil. É melhor ele se destacar onde ele está lá no Brasil e ser contratado, porque ele vai ser indicado. Se ele for bem lá onde ele está, no bairro dele, no clube que ele está, ele vai ser contratado. Aí sim, vale a pena ele chegar e vir, né? Mas não arriscar. Aqui eu vejo muitos bater lá no clube, muitos clubes que eu passei. Tem um brasileiro, olha, eu queria treinar aqui. Não é assim, não vai treinar, eles não vão deixar. Então muitos se iludem com isso e às vezes ficam numa situação difícil. Eu vi ultimamente, aí a gente teve que ajudar vários atletas que não tinham dinheiro nem para ir embora para o Brasil. A gente teve que se mobilizar com a turma de brasileiro. E eu acho que nas outras áreas também acontece isso. Em todas as áreas, infelizmente. Então vem naquela ilusão, vai ser fácil, a gente vai jogar. E não, é como você falou, eles priorizam a habilidade, eles vão trazer os melhores. Tem um jogador muito bom lá no Flamengo, vamos investir. Então eles preferem até investir, gastar mais, do que fazer um teste que não sabe se o rapaz vai ter habilidade ou não. Porque para ele vir fazer teste aqui, sem nenhum clube, ele passou por um crivo de avaliação lá no Brasil e não foi aceito, né? Então, assim, o melhor é ele esperar ter uma chance lá e se destacar lá, que vai ter profissionais, existe muitos profissionais sérios no meio. Os olheiros, né? Os olheiros, os agentes. Uma coisa que você falou, Alcinei, que eu acho muito importante aqui fazer um destaque, é sobre as pessoas que aproveitam do sonho de alguém para ganhar dinheiro em cima desse sonho. E na tua área deve estar acontecendo bastante. Aqui em Dubai, gente, claro, tem muito dinheiro, tem muita prosperidade, tem muitas oportunidades, mas também tem muita fraude, muito scam, muita gente se aproveitando do sonho das pessoas. Cada podcast eu bato pé nessa tecla, o dedo nessa tecla, por quê? Quando vocês quiserem mudar de vida, empreender, fazer realidade o seu sonho, não sejam incautos. Procurem entender para onde é que vocês estão indo, qual é o profissional que vocês estão fazendo essa intermediação. A gente acabou de saber aqui, por exemplo, tinha no grupo nosso um advogado que não era advogado, fazendo passar por advogado, e eu fico pensando, gente, o que custa ir no Google e botar o nome? Alcinei Miranda, você está contratando, está chamando um profissional? Alcinei Miranda, quem é? Deixa eu botar no Google. Com certeza, se eu botar seu nome no Google, vai aparecer sua trajetória, né? Fez isso, fez aquilo, porque o Google denuncia a gente de tudo quanto é jeito, né? Não tem como.
Então, é o mínimo que vocês precisam fazer. Bota no Google, bota no LinkedIn. Ah, a pessoa ela trabalha na empresa tal, está representando a empresa tal. Vai no LinkedIn, essa empresa existe? Aí, se ela existe, você vai ali. Eu sou compliance, então uma das tarefas do compliance é fazer o due diligence. Toda vez que eu vou interagir com alguém, eu vou lá no LinkedIn, a empresa A. Ok, você trabalha na empresa A, vou procurar ele. Se trabalha na empresa A, vai estar lá como funcionário da empresa A. Você acha, você quando trabalha numa empresa, sim, bota lá, trabalha em tal empresa. Aí você pega a trajetória da pessoa, onde ela trabalhou antes, quem ela fez, onde ela esteve. Vai nas redes sociais, gente, redes sociais denuncia a gente por tudo quanto é lugar. Então, essa pessoa, ela existe realmente? Ela mora, por exemplo, se for aqui para os Emirados, ela mora nos Emirados, você consegue, de uma pesquisa rápida, dar uma olhada nas redes sociais, se a pessoa está morando aqui ou ela está de turista, é fácil a gente saber. Então, não sejam incautos. Olha, tem uma oportunidade incrível lá em Dubai, o sheik vai te dar milhões, vai te botar no time de futebol lá, né, do Emirates. Não é assim, gente. Façam, no mínimo, uma pesquisa rápida para saber com quem vocês estão lidando. A pessoa que está oferecendo essas oportunidades, ela efetivamente existe? Se ela existe, a empresa realmente sabe que ela existe? Tem o link dela com a empresa? Então, aqui em Dubai é muito comum pessoas dizerem que moram aqui, que trabalham aqui, que isso e que aquilo aqui, que conhecem do sheik para baixo, e não é assim, gente. Procurem profissionais sérios, que têm uma trajetória, que têm uma história a contar e que hoje em dia qualquer um tem acesso, não tem mais como a gente se esconder quem é você, né? Isso acontece muito no futebol. Tem algumas pessoas no Brasil que recebem contratos do clube aqui fake, né? Convidando para vir para cá, um salário altíssimo, Absurdo. prometendo tudo, mas é tudo feio. Não, e tem que pagar um pouquinho antes, né? Aí pronto, esse é o problema. Quando gente, começa para pagar essas coisas é problema. Olha esse detalhe, seja emprego, oportunidade de qualquer, se tiver que pagar antes, vou abrir uma empresa, vou isso, vou te dar um visto ou aquilo, se abrir empresa, você não paga para o profissional. Se eu abrir uma empresa para você, eu mando um link que vocês pagam diretamente para a Zona Franca, para o DED, se for no mainland aqui. A gente não recebe dinheiro. Todos os pagamentos de visto, de licença, são feitos diretamente para as instituições, que elas mandam para o seu e-mail o link para o pagamento. A gente não recebe. Eu vou receber o meu invoice pelo trabalho que eu te ofereci. O meu serviço custa tanto, vou te passar meu invoice. Mas as licenças, os vistos... se você vai ser contratado, no caso aqui, como a Alcinei está falando, se tem um contrato, você vai ser contratado e você vai pagar para ser contratado, isso não existe, gente. A empresa, ela tem que se responsabilizar pelo seu visto, pela sua passagem, por tudo. Se você está sendo contratado, a empresa é que te paga tudo. Você não tem que pagar adiantado por uma passagem, por uma hospedagem, por isso ou por aquilo. Se é um contrato sério, a empresa vai bancar a tua vinda para cá. Então, não pague nada a ninguém que peça dinheiro para a conta pessoal dela, sobretudo, onde não tem um link que você está sendo direcionado para alguma coisa do governo ou de uma zona franca. Não existe isso de pagamento para pessoa. Não existe. Se tiver, olha, vou te contratar no clube e tal, mas primeiro me paga isso ou aquilo, já pediu dinheiro em algum momento, esquece, pode cortar essa chance, essa ligação, porque vai ser uma fraude com certeza. A mesma coisa no futebol. A gente vê várias famílias assim passando até dificuldade no Brasil. Teve um pai de um menino que não tinha muito, fez um empréstimo no banco para pagar essas taxas que eles falaram, e quando o rapaz me ligou, eu falei, olha, não paga mais nada, porque os clubes aqui não faz isso, os clubes já faz tudo, né? Paga, a gente manda passagem, eles têm que pagar a passagem, então assim, umas coisas. Mas aí eles, no sonho, na ilusão, o pai querendo mandar o filho, ele se deixa levar, né? Então isso a gente está sempre aconselhando o pessoal que tem nessa área de futebol, que tem esse sonho de vir para cá, de ter muito cuidado, né? Então eu falo sempre, se especialize aí, dá a vida, dê tudo aí no clube que você está, no bairro que você está, que você vai ser destaque. Você não precisa vir para cá para fazer um teste, que você vai chegar aqui numa situação difícil que eles não vão deixar fazer esse teste, né?
Tá. Então, Alcinei, que se você hoje já fosse aquele jovem que veio, foi convidado para vir para cá, qual conselho você daria para o Alcinei de alguns anos atrás, 2005, quando você veio para cá? Em 2009. 2009? Qual conselho que hoje você se daria, se você tivesse a oportunidade de voltar lá no passado e dizer, olha, Alcinei, você está recebendo esse convite? Olha aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você diria para você mesmo? Eu não me arrependo de nada que eu fiz depois que cheguei aqui, porque eu já sabia mais ou menos, por muitos brasileiros morar aqui há muito tempo, eles me aconselharam para a gente ter muito cuidado com a cultura deles, seja religiosa, seja de respeito, que eles têm alguns, né? Então, assim, isso aí foi muito fácil para mim. Hoje eu aconselho muitos que chegam aqui, principalmente atletas, de respeitarem eles. Talvez o nível deles não seja o mesmo, mas respeite, vai lá, dá um abraço. Eu lembro que um jogador que a gente trouxe do Brasil chegou aqui e começou a reclamar no treino, começou a reclamar com os outros árabes. Eles ficaram todos chateados com esse brasileiro. E eu chamei ele, não faça isso, dê força para eles, se eles errarem, vai lá, porque eles não gostam disso. Então, algumas coisas que a gente teve que aconselhar, e foi muito bom quando cheguei, eu recebi um conselho de tudo que a gente pudesse fazer, né? Então, aqui tem muitos brasileiros que ajudam nesse sentido, e hoje a gente faz isso que eu recebi, que é esses conselhos, como você dá aí, né? Tem muito cuidado na área de advocacia, não caia nisso, não caia nessa, não discuta em trânsito, ande na linha, não pisa na bola, né? Que aqui não tem um jeitinho, então Aqui assim... não tem. E é legal isso é muito bom para quem anda correto, isso é muito bacana, então eu aconselho para os atletas que vêm, que treinem mais, porque aqui como eles treinam menos, ele tem que treinar mais, extra, né, como se faz. Então, pode olhar, tem alguns atletas hoje aqui que receberam o passaporte árabe, joga pela seleção dos Emirados. Olha só. Jogadores brasileiros, é um orgulho para nós. A gente ter passaporte árabe é assim um privilégio para pouquíssimos. Não é que ele recebeu visto, não, hein? Passaporte, uma cidadania. Olha que ele recebeu para privilégio. jogar nos Emirados, tem mais, acho que uns 10 brasileiros hoje almejando essa vaga de jogar, representar os Emirados, possivelmente numa Copa do Mundo, que é o desejo deles, né, de ir para uma Copa do Mundo, que eles foram uma vez, foi até com um brasileiro, né, com Parreira, e agora eles estão com sonho de novo, e tem muitos brasileiros hoje que receberam esse e jogam como árabe aqui no campeonato, não jogam como brasileiro, jogam como árabe. Então é muito legal de ver esses brasileiros destacando e tem outros chegando também no nível muito bom. Então a gente vai ver uns jogos hoje do Campeonato dos Emirados, você vai ver vários brasileiros jogando. E meninos que vêm para cá, às vezes com 17 anos, contratados, meninos bons, né? Aí vem com a família, a gente conhece muitos que traz a família, né? Muitos com a esposa e tudo. E como você mencionou a parte cultural ali no campo, como que foi para a tua família, para você, essa adaptação cultural em relação a chegar num país que tem tantas culturas diferentes, vestimentas diferentes, hábitos diferentes? Logo, logo a gente vai entrar na parte da religião, que é na segunda parte do episódio a gente vai falar sobre isso. Mas como foi essa adaptação a tua como profissional no campo, as diferenças que você eventualmente notou do sistema ocidental lá de Brasil e Portugal para cá? Como foi lidar com toda essa diversidade cultural? Realmente tem muita diferença. Ó, começar no vestiário, um exemplo. Todos os atletas que chegam no vestiário, geralmente vai tomar banho e fica todo mundo sem roupa. Tá? Lá no Brasil, aqui né? Não pode. Então, essa é uma coisa que a gente já não pode. É um desrespeito para eles. Então, a gente avisa, gente, vai tomar banho, vai de calção ou de cueca, não fica nu na frente deles, os árabes. Olha só. Isso é um respeito, né? Outro respeito que a gente procurou observar muito é no Ramadã, né? Da gente não estar comendo na frente do árabe. Inclusive, eu tive uma oportunidade de viajar com um diretor para o Kuwait uma vez, na época do Ramadã. E a gente foi no avião e serviram alguma coisa. Enquanto eu estava de lado dele, eu não comi nada durante o dia todo. Eu morrendo de fome, querendo comer. E ele falava, come. Eu falei, não vou comer. Eu vou comer de respeito a ele, porque eu sabia que ele estava em jejum. E eu acho que não custou nada para mim ficar sem comer assim. Só fui comer no meu quarto quando eu cheguei lá. Tá ótimo, tá bom, não tem problema. E é o respeito que a gente tem que ter. E esse respeito, gente, é muito bem-vindo. Eles percebem, eles vão te respeitar muito mais em troca. É uma troca, né? Se você tem um ditado que eu amo, vem lá do Chile, eu morei 15 anos no Chile, te doi para que me des. Então, é o que Jesus falava, né? Não faça ao outro que você não quer
que seja feito contigo mesmo. Então, se você quer ser respeitado na sua cultura, nos seus hábitos, comece por respeitar onde você é visita, porque assim, é sua obrigação. Aqui é a casa deles ou é a casa de todos nós. Então, não adianta você vir com seus hábitos e, como eu já ouvi muitos brasileiros, ai, mas é porque é meu jeito, é meu hábito, é meu, eu vou fazer. E não é assim, gente. Você é visita. Se você quer impor a sua cultura, a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar na casa dos outros, já para começo de conversa é falta de educação, né? Porque minha casa, minhas regras. E aqui nada mais é do que a casa deles e nós somos meros convidados. Então, se você quer ser bem tratado, por favor, comece por tratar bem, por reconhecer os costumes diferentes de vários. E não é só dos Emiratis, que aqui, como eu digo sempre, tem 200 nações. O mundo inteiro vive aqui nesse pedacinho de mundo. E cada um deles traz a sua cultura, os seus hábitos. E você vê, na Finlândia é ao contrário, todo mundo anda pelado, né? Você vai num parque, aí o pessoal sai da sauna. No começo, para mim, foi assim, um choque. Ué, como assim? Estava num parque público, aí tinha uma sauna pública. E ali o rio congelado, né? Eles saem peladão e vão para o rio, aí você fica assim, não, tipo, oi. E para nós que somos brasileiros, que somos super livres, já é assim, too much. Ou também em Barcelona, uma vez eu fui na Barceloneta, aquela praia gigantesca, e tinha o pessoal peladaço lá, de boa, assim, não é que era topless, não, ela nude, né? Uns vestidos, uns pelados. É cultura, gente, não adianta. Aqui é o contrário, aqui eles são super púdicos, super reservados, então a gente tem que se acostumar aos costumes deles, né? Exato. Principalmente em relação, assim, contato com mulheres, né? Eu evito muito, assim, até pegar elevador com mulheres, assim, para não... Né? Um sinal de respeito. Esses dias eu vi um casal assim, mas eu nem deixei eles irem, assim, e a gente é chamado, a gente foi tão bem recebido aqui por eles, né? Eu digo que eles são nossos irmãos, né? É, eles gostam muito dos brasileiros, eles gostam, né? Tem uns que vêm às vezes cumprimentar até né, com aquele cumprimento de nariz, de beijinho, né? de nariz. De nariz, eu acho muito bacana, porque é um sinal assim de, não só de carinho, respeito, de carinho, de admiração, de parceria, né? Eu acho muito legal isso. A cultura árabe, assim, me fascinou, até pelo jeito familiar que ele cuida, ele valoriza muito a família. E está se perdendo isso hoje, né? E eu costumo dizer que aqui é como a gente era, gente. E lá na década de 60, 50, 60, 70, a gente era, assim, conservador, educado, vamos dizer assim. Tínhamos várias regras de etiquetas que eram impostas da nossa família para frente. Nossos pais nos cobravam um monte de comportamento. Se vem a visita, faz assim. Se você está na rua, faz assado. Todos nós tínhamos esse comportamento conservador. Mas a gente foi evoluindo. Na minha opinião, a gente está evoluindo, sinceramente, porque para você conviver em sociedade, a educação, os bons costumes e o conservadorismo, ele é necessário. Porque se todo mundo quer fazer sua própria lei, seu próprio comportamento, minhas regras, gente, como é que a gente vive em sociedade assim? Porque talvez a minha regra vá bater de frente com a tua regra. Então, por isso que existe as regras conservadoras, onde fica um meio termo para todos, né? Nem para o radical de lá, nem para o radical de cá, e a gente consegue viver em paz em sociedade. Hoje, esses hábitos estão sendo esquecidos. Aí vem a cultura woke, empurrando de goela abaixo, né, os costumes. Aqui, isso não se cria. Eu espero que não mude, mas hoje a gente tem o que nós tínhamos lá nos nossos avós, a gente tem esse comportamento aqui, e eu amo de paixão isso, de verdade. Eu admiro que eles ainda são, assim, super conservadores nos costumes. E até a primeira vez, eu lembro, no clube eles fazem muitos jantares, e é no chão, né? Todo mundo comendo ali no chão, ali é uma coisa linda, né? Mas eu estranhei aqui, todo mundo pegando com a mão e comendo, e eu tive que acostumar também a comer com as mãos e interagir com eles, isso é muito bacana. Mas você vê, se é de Natal. Gente, eu tenho 53 anos. Na Bahia, a gente fazia feijão com farinha e fazia os bolinhos com a mão. A gente também. A nossa mãe fazia isso, não minha era, mãe não? fazia. E a gente comia. Tem um feijão verde lá em Natal, que é com farinha, o feijão verde que fala, né?
o pirão, né? pirão, Então, a gente também, em algumas situações, também temos. É que aqui é o costume deles, mas como... E olha, não por isso são sujos. Aqui os árabes são... Outra coisa que eu amo de paixão é a limpeza. Eles são extremamente limpos. Eu sempre achei que os brasileiros são os mais limpos do mundo, mas eu acho que os árabes são os mais limpos do mundo, porque aqui, banheiro que você entra, tem duchinha. Todos os banheiros. E é tudo impecável. Você mal sai do banheiro público, tem alguém lá limpando. Você não vai entrar em nenhum lugar aqui que você vai ver sujeira, que vai ver água, que vai ver papel no chão. É tudo sepulcralmente limpo. As pessoas estão limpando o semáforo, a rua onde a gente passa, corrimão, escada, tudo limpo. Eu amo. Aqui mesmo, os prédios, esses estudos com vidro, é obrigatório ter alguém que vem limpar sempre. A cada 3 meses a gente tem uma equipe que está aqui pendurada. Hoje não está, mas ontem tinha aqui uns fios, que os carros o pessoal está sempre limpando, faz parte. O carro, você não pode andar com carro sujo, tem multa. Então, assim, a limpeza aqui é levada muito a sério, né? E eu lembrando no clube lá, a gente vê, eles se interagem muito com brasileiros, o árabe, né? Principalmente os atletas, estou falando do meio de futebol. Bom, você já explicou ao Cinei que foi fácil a tua vinda para cá, porque o senhor é uma pessoa muito disciplinada, né? Fez tudo by the book, tudo certinho. Esse é o segredo, gente. Faz a lição de casa que fica fácil. Mas mesmo assim, com certeza, deve ter enfrentado algum challenge, algum desafio. Quais seriam ou seria esse maior desafio que você enfrentou ao mudar para uma cultura diferente, ao se instalar aqui, se é que houve? Ou talvez não você, mas a tua família, ao se incorporar aqui como família, houve na tua vida pessoal ou na tua vida profissional algum desafio que você, assim, poxa, isso aqui eu senti, por exemplo, senti saudade de casa, da comida. Qual foi a coisa que mais senti quando chegou e demorou um pouco para você se adaptar, ou talvez nunca se adaptou? Não, minha adaptação foi muito rápida, né? Mas quando minha filha chegou aqui, meu filho também, meu filho já falava muito bem inglês, a minha filha mais ou menos, ela teve uma certa dificuldade de ir para a escola. E isso, eu fui no colégio e o diretor falou, ela não vai poder ficar aqui porque ela não fala inglês. Eu falei, não, mas eu assino, me responsabilizo, né? Então foi o maior desafio nosso, assim, em termos familiar, para adaptar a nossa família aqui. A minha esposa, ela estava aposentada, então ela pôde vir tranquila, os meninos teve que mudar de colégio, teve que fazer novas amizades, então, né? assim, é um desafio para eles. Sim. E ela, por enfrentar esse desafio do inglês, mas foi muito bom, e eu falei, não, eu me responsabilizo, e foi muito bom. Primeiro dia de aula, todo mundo abraçou ela, e foi uma bênção. E tanto é que, por ela falar inglês, ela casou com um americano. Né? Olha eu falei, só, como Deus maravilha. é bom, ela aprendeu inglês. Era para isso. Ah, não, quero ficar lá. Às vezes meu filho também queria ficar no Brasil. Eu falei, não, vem, faz um teste, fica aqui um tempo. E fez, se adaptou rápido também, a minha esposa. Então, como a gente tem essa comunidade brasileira aqui, como você falou, e nos ajuda com conselhos, e consegue isso, aquilo, outra coisa que nós tivemos problema foi tirar a carteira de motorista, que aqui tem uns problemas. Sim, aqui nossa, também. eu contei já no outro podcast que para mim demorou um ano. Mas foi bom porque a gente o pessoal ajudou a gente. Então, assim, tudo foi assim, em termos de adaptação, assim, foi excelente, sabe? Não tive problema nenhum. Então, eu ia te perguntar sobre a comunidade brasileira. Eu acredito que exatamente para a gente entrando aí na parte religiosa, você ser pastor de uma igreja, você tem muito mais acesso à comunidade brasileira, pelo menos aos cristãos e tal. Como que é essa relação dos brasileiros aqui? Como eles são como grupo? Tem alguma coisa que você achou diferente, por exemplo, do grupo de Portugal para o daqui? Como que é a comunidade brasileira dos Emirados? Eu achei muito boa. Eu acho que o brasileiro, ele tem esse jeito dele, né? Como você falou, em todos os lugares tem essa competitividade, entre brasileiros também tem. Sim, claro. Mas ele acaba se juntando, se ajudando, né? A gente vê vários com problemas aqui, se reúne, todo mundo ajuda. A gente tem várias pessoas aqui que fazem isso aqui, né? E na nossa área aqui religiosa, assim, o país ele nos dá esse privilégio da gente estar poder reunindo, né? Isso aí é muito bacana, não somente os cristãos, mas outras religiões também que eles abrem, né? Isso é muito legal, então a gente tem essa liberdade, a gente estar junto com os brasileiros, cultuando,
E isso foi uma coisa muito boa que eu não esperava aqui, porque a gente sempre ouviu falar que eram uns países mais fechados, que ia ter uma certa dificuldade, mas pela visão que tem, né, todo os sheiks, isso Eu aí ia facilitou justamente te muito. perguntar sobre essa parte religiosa. Você chegou aqui como pastor ou você ficou pastor aqui? Eu tive um chamado, né, a minha conversão foi quando eu ainda era atleta profissional. Lá no Brasil? Lá no Brasil, né, em 97, quando eu estava no Joinville, eu era jogador. E eu tive acho que tudo que eu quis ter, assim, de sonhos, eu fui conquistando na minha vida. Eu tinha uma família muito boa, meus pais, eu era o mais novo, minhas irmãs, 3 irmãs, mas sempre eu fui muito bem cuidado, né? O menininho de casa, né? E eu sempre fui conquistando as coisas, por exemplo, eu te formei muito rápido, meu sonho era ser atleta profissional, fui atleta profissional. Eu queria trabalhar no banco, na computação, entrei, fui trabalhar no banco. Aí, então, né, tudo foi me realizando. quem vê ele falando assim, caiu do céu, né? Com certeza tem muita... Ele só esqueceu de falar um pequeno detalhe, que a parte que interessa. Sem o sacrifício, quantas noites você deve ter ficado sem dormir estudando, quantos fins de semana para sair com os amigos, sendo jovenzinho, você teve que abdicar para poder treinar, para poder estudar. Então, sim, parece que foi tudo muito fácil, mas, gente, por trás dessa carreira, tudo muito perfeito, existe compromisso, interesse, dedicação, habilidade desenvolvida. Então, sim, é tudo muito fácil quando você faz a sua parte, tá? Não vão aí achar, nossa, que sortudo. Não existe. Até porque é muito difícil, por exemplo, você imagina, os treinos de futebol é muito... E eu ainda ia ter que trabalhar à noite e fazer faculdade. Eu acho que na época eu estava lá, eu acho que era o único que fazia faculdade lá no meio de todo o campeonato lá do Rio Grande do Norte. Porque é muito difícil. Até os professores dizem, como é que você consegue? Mas assim... jovem, então assim, eu caía de cara, então o banco foi mais para me ajudar na compra de livros e tal, porque eu recebia muito pouco ainda quando atleta. Depois que eu fui galgando, né, fui subindo, então eu conquistei um espaço no meio do futebol, me profissionalizei, então eu segui uma carreira que era meu sonho, então eu tinha tudo que eu queria, né. Aí depois veio o casamento, né, que eu estava me sentindo muito só lá em São Paulo, namorava com minha esposa já há 5 anos, e eu liguei um dia para ela, eu me senti tão sozinho que eu liguei para ela e falou, quer casar amanhã comigo? Ela estava esperando isso há muito tempo. E eu tinha uma folga, eu morava em São Paulo, ela morava em Natal, ela falou, quero. Eu falei, então arruma tudo. Aí minha mãe trabalhava no Tribunal de Justiça, ela já arrumou toda a documentação. Então, em 2 dias eu estava lá casando, em 3 dias ela estava comigo já em casa. Eita, meu Deus. Foi o casamento mais rápido que eu... Então, casada até hoje, quantos 33 anos. 33 anos. Quantos anos você está aqui? Eu já estou há 15. 15 anos, 33 então, anos. Assim, casada a metade aqui, né? Pois é. Então, assim, foi tudo assim, e eu conquistei aquilo, mas eu sempre senti algo que faltava, assim. Eu conquistava as coisas, fui jogador, me dava bem, ganhava títulos, e fui conseguindo as coisas que todo profissional sonha em ter. E quais são, já você conseguiu tudo, você ainda tem sonhos por conquistar? Quais seriam? Mudou depois, aí eu vou chegar onde eu quero, foi em 97, que depois dessas conquistas, aí veio meus filhos, 2 filhos que Deus deu um presente maravilhoso, Mateus, belíssimo filho, muito obediente, minha filha também, honra a gente, então assim, só que mesmo assim eu sentia algo que faltava no meu coração. Eu não estava assim, eu chegava em casa, sabe, algo faltava, eu acho que falta no coração, acho que de todo ser humano, né, eu acho que nós, depois eu entendendo, estudando, a gente sabe que a gente perdeu essa paz de Deus, não é a paz com Deus, lá no Jardim do Éden, com certeza. Então, a humanidade, ela necessita dessa paz. Eu não tinha essa paz, eu tinha tudo. Eu falei, mas como? Eu tenho tudo, assim, tenho um sonho, uma família linda e tudo, mas eu tentava buscar no mundo, nas coisas do mundo, e não achava essa paz. Então, um dia, sim, chegou um ex-atleta me falando da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que até então eu nem ignorava, não ligava muito. E ali foi um impacto muito grande na minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Ali foi uma mudança radical, onde eu vi aquela paz que eu sempre busquei nos estádios, nos gols, nos títulos, em dinheiro, em mulher, em tudo eu nunca tive. Fama. Então, assim, aquilo ali caiu assim como uma coisa, um bálsamo na minha vida. Então, mudou assim a minha vida, mudou o meu relacionamento com minha esposa. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de casado nessa época.
E foi lindo o mover de Deus, assim, de uma hora para outra. Claro que todo mundo tem um processo, uma experiência. Claro. A minha foi essa, a minha foi rápida e precisava ser rápido, porque eu já estava assim, já pronto já de explodir, né, que a gente fica naquele... E ali, a partir daquele momento, eu falei, olha, hoje eu vou me fazer de atleta profissional, mas eu queria passar essa paz, essa pérola que eu recebi, essa coisa tão rica que é Jesus, eu queria passar para as outras pessoas. E eu queria usar essa minha habilidade que Deus me deu, esse dom que Ele me deu de jogar, para mim tentar passar. E foi interessante que no clube que eu jogava, todos sentiram essa diferença em mim. Como eu era antes, meu comportamento, e passou a ser. Então, daquele time ali, eu acho que quase todos se converteram. Que incrível. E essa conversão aqui, já num país que é muçulmano, mas que também está impregnado de outras, como o hinduísmo, 50% da população de Dubai é de indianos, portanto, professam aí mais a religião hindu e as seitas aledanhas. Como foi manter a sua fé, o cristianismo, num país muçulmano impregnado de culturas pagãs? Porque, por exemplo, o hinduísmo tem mais de 1000 deuses, né? Muito mais. Então, como foi trazer a tua fé, não só trazer, como mantê-la aqui, num país que, como você mesmo disse, né? Eu, quando fui para a Arábia Saudita, até porque lá, sim, a gente não podia ter nenhuma Bíblia. Daí eu baixei o aplicativo da Bíblia no celular, mesmo assim entrei com medo. Falei, gente, será que vão me dar problema porque eu estou com o aplicativo? E era o que eu tinha, mas a Bíblia mesma, não tive coragem de levar, porque era proibido. Então, aqui, graças a Deus, Dubai, não é assim, mas mesmo assim você enfrentou alguma dificuldade, porque você chegou aqui, agora tudo é muito mais fácil para a gente, mas no passado, quando você chegou, tinha algum preconceito? Você enfrentou dificuldades para professar a sua fé aqui? Não, eu não sabia como é que era aqui, eu já tinha recebido algo de Deus que eu vinha para cá, mesmo sem conhecer aqui. E quando Deus me chamou, naquela época ali, eu estava bem dizendo, no campo de futebol, eu falei que eu queria ser sal e luz na vida das pessoas. E quando você predispõe a fazer parte do reino de Deus, você ser sal e luz, você vai estar bem em todo lugar. Porque você vai amar. Você vai ser o Jesuszinho aqui na terra. Você vai poder expressar todo o amor de Jesus para as pessoas, então você vai estar bem. Claro que o inimigo às vezes se levanta, tal, isso é normal, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, assim, Deus, foi tão lindo que o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu estava num hotel, me colocaram no hotel, e eu escutei um louvor. E eu falei, não acredito, será que eu estou sonhando? Eu escutei um louvor no hotel e estava tendo um culto lá dentro, de filipinos. Olha. Coisa mais linda. E eu não entendi nada de inglês, mas eu fui lá ver, assim, até ali já foi um sinal para mim, depois eu já conheci o doutor Leandro, o apóstolo Leandro, e ali ele foi onde foi muito usado por Deus na minha vida. E aqui nunca a gente sofreu assim, nenhum ataque de ninguém, nenhuma nacionalidade assim, né? Graças a Deus. E no campo, aí como técnico, você tem oportunidade dentro do teu treinamento, dos teus conselhos, aplicar a tua parte cristã? Você consegue fazer isso? É que a gente vê muito, você vai evangelizar. A gente evangeliza com a nossa vida, né? Com exemplos, né? Com exemplos. Jesus, ele é tremendo quando ele deixa isso. Quando você é carta, a carta, ela é lida com o quê? Com os olhos. Às vezes você não precisa nem falar, né? Você precisa ser. Olha que bonito isso, gente. Precisa ser. Eu penso desse jeito, tanta gente professando e fazendo malabares e dizendo e acontecendo e no fundo deixam o principal, que é ser, né? Fala muito e não faz muita coisa. E o exemplo, mesmo dos nossos filhos, né? Não adianta você dizer não faça isso, não faça aquilo, se você está fazendo o que você diz para não fazer. Então, com que moral, né? É você andar em espírito. Porque nós somos carnais, nós somos sujeitos a erros, mas quando você de manhã, você fala assim, eu quero andar no espírito, eu quero, mesmo que um venha me xingar ali, uma vez eu estava no congresso de futebol aqui, e no início eu não falava muito bem inglês e tinha um intérprete aqui falando
para mim, um rapaz falando o que estava se passando lá, era muito interessante esse congresso de futebol. E uma pessoa que estava na minha frente se virou assim com muita raiva, pediu para calar a boca, que estava atrapalhando ele. E eu passei o congresso todo sem ouvir nada, sem entender nada, e eu pedi desculpa para ele. Eu falei, olha, me perdoe. Eu fiquei triste por ele, porque eu não queria ter perturbado ele, né? E pedi 1000 perdão para ele. Aí ele ficou. Mas depois, quando terminou, ele veio me abraçar e dizer, olha, eu que sou tolo de ter pedido isso para você. Me perdoe. Ele veio pedir perdão para mim. Porque é o seguinte, a gente tem que usar o amor de Cristo com as pessoas, né? A gente tem que entender. Isso seria dar outra face, né? É, dar outra face. É isso que é muito fácil. Então, nós não precisamos falar muitas vezes. A gente precisa usar da nossa carta, porque Jesus é isso. Ele é amor e a gente precisa dar esse amor para as pessoas, né? As pessoas estão, como eu era, buscavam tantas coisas em dinheiro, né? O amor ao dinheiro, né? A raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é mau, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. E as pessoas hoje estão buscando muito isso, a própria sociedade pressionando, as pessoas têm que ser. Você tem que ser rico, ter isso, aquilo, ter aquilo, ter aquilo. E nem é ser, é ter, né? É ter, quer dizer, Você vai ser isso, vai ser grande. Esses coaches, que nada contra os coaches, eu acho sensacional, os coaches que tem maravilhosos, né, que tem. Mas eu vejo alguns dizendo, você pode, vá. Claro que nós podemos, mas nós podemos com a ajuda de Deus, nós não podemos sozinhos. Jesus falou, nada podeis fazer sem mim. Então a gente não pode fazer nada sem Ele, né? Eu percebo na minha trajetória de vida, eu também tive esse processo, cheguei, né, no ápice e sentia um vazio. E como você? Então, nesse processo, as pessoas elas têm 2 caminhos. Ou elas vão preencher a espiritualidade, que é aquele vazio realmente que nos falta, é a espiritualidade, ou elas vão para as drogas, buscar a espiritualidade, tentando uma saída astral de alguma forma do corpo através de drogas, de álcool, que não deixa de ser droga também, de jogos, de muita diversão, e acabam sucumbindo, morrendo muitas vezes, na tentativa de preencher o vazio de quem tem tudo. Porque a armadilha da gente ter tudo, graças a Deus eu também consegui sucesso profissional, financeiro, tenho saúde, mas quando você tem tudo, a gente meio que perde o sentido da vida. Você já conquistou seus sonhos, seu conforto financeiro, e aí fica um nada. E esse nada, para mim, sim, é Deus que preenche. Assim, não tem, para mim, não tem outra. Eu não tenho vícios, nunca tive, então eu também preciso dessa conexão. E isso é feito, inclusive cientistas já descobriram que a gente tem aí a glândula pineal, que ela tem justamente esse contato com o espiritual. Isso não é nem sequer uma coisa religiosa, é uma coisa científica, que nós temos essa necessidade. Haja vista que os médicos todos percebem que as pessoas que têm fé se curam, muitas vezes milagrosamente, mas nada mais é do que a confiança em algo maior. E eu acho muito bonito quando a gente tem a gente consegue encontrar essa conexão, preencher esse vazio da forma certa, e não ir, né, para a diversão, para as drogas, que é um caminho curto, né, muito rápido, muito intenso, mas curto. E seguindo o manual de instrução, né, que é a Bíblia, né? A Bíblia é sagrada, é linda, ela nos alimenta, ela nos dá o caminho a seguir. Sim. E a consciência. Eu costumo dizer, Alcinei, sempre falei isso para os meus filhos, a gente nasce com uma Bíblia na cabeça, que é a nossa consciência. Gente, não importa, você pode até fazer alguma coisa errada, mas a consciência vai, tom, isso aqui está errado. Não sei como, né, Deus colocou um manual de instruções do que fazer. Mesmo que você não leia, você vai ter a sua consciência treinada para saber se aqui está certo ou não está. A gente é que vive desafiando essa nossa lei interna. Exatamente. Não, e você falou nessa parte que nós somos corpo, alma e espírito. A alma, ela faz e depois tem o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Quando tem o Espírito Santo, ele vai dar até sempre o guia, isso aí é errado, faz se você quiser. E eu acho lindo no Evangelho que ele não impõe religião, ele não impõe nada, ele dá a você o livre-arbítrio de tomar a decisão que você quiser tomar. Isso é lindo, eu acho que é lindo. Quer errar?
você está com a porta aberta. Deus nos deu isso lá desde o paraíso, né? É lindo o homem isso. que escolheu. Então, assim, o título que você falou, eu fui bancário, eu fui treinador, fui jogador, conquistei isso. Mas, assim, sem sombra de dúvida, a minha maior conquista foi naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Foi onde mudou a minha vida, ele restaurou meu casamento, que não estava bem. Lá. Ele restaurou, eu lembro dos meus filhos, estavam um pouco rebeldes, assim, tudo, ele restaurou meu lar. E eu falei, Senhor, me usa então, porque eu sei que muita gente está passando o que eu estou passando. Quantas separações, às vezes por vaidades, por amar o mundo como eu estava amando, e o Senhor me resgatou, eu queria ser usado na vida dessas pessoas. Então a gente tem um trabalho, juntamente com famílias, que a gente adora isso, né? Trabalhar com famílias, em restauração de lares, de aconselhamento, isso aí para mim foi uma coisa mais linda que aconteceu. Foi esse chamado, sabe, que eu desde o início ali, Deus já colocou no meu coração, e a partir dali eu falei, eu vou me fazer de jogador para tentar ganhar alguns, vou me fazer de treinador para ganhar uns, né? E assim eu tive a felicidade também de encontrar os brasileiros aqui, como eu falei assim, do pastor Leandro, que é nosso guia aqui, que a gente segue, né, ele, porque ele tem autoridade. É precursor aqui. Então assim, foi lindo isso aí, sabe? Eu agradeço a Deus. Gente, Alcinei, ficaria aqui mais 2 horas conversando com ele, tantas coisas que nos passou, tanta experiência, tanta sabedoria numa única pessoa. E muito grata de você ter nos dado esse tempinho, nos dado a oportunidade de te conhecer, nos trazido aí todas essas pérolas, esses ensinamentos de vida para você que quer conhecer um pouco a vida de Dubai. É isso aqui, gente. Mais um dubaiano nos contando aí a sua trajetória. O nosso podcast tem que terminar, estamos com a próxima convidada aqui já esperando, a doutora Renata, uma outra fofa. Mas o podcast de hoje deixou para vocês aí que quer ser treinador, que quer seguir o sonho, sua carreira de futebol, de esportista. Com certeza o Alcinei deixou grandes ensinamentos para vocês, grandes tips, grandes conselhos. Por favor, escutem a voz da experiência. E, claro, Alcinei, você tem alguma rede social que as pessoas possam te procurar, caso precisem de algum conselho, entrar em contato contigo de alguma forma? Alcinei Miranda, né? @Alcinei Miranda, você está no Instagram? Então é isso, gente. Instagram, @Alcinei Miranda. Tem mais alguma outra rede social? Facebook também, Alcinei Miranda. Instagram, Facebook, @Alcinei Miranda. A gente vai ter que encerrar o podcast de hoje, infelizmente, com dor no meu coração. Mas esse aqui com o Alcinei, as nossas redes sociais da Tarkia Wealth, que é a patrocinadora deste episódio, a minha empresa, que traz para vocês a oportunidade de fazerem o setup da sua empresa, de fazerem o visto, de abrirem compliance, de abrirem de forma que estejam compliance a sua empresa aqui, que quando vierem estejam cientes da cultura, da forma como a gente faz as coisas acontecerem aqui. A Tarkia Wealth, ela é uma empresa feita para isso, para te ajudar nesse processo. Então, a empresa patrocinadora do episódio de hoje é a Tarkia Wealth, @tarkia.wealth. Não, @tarkiawealth, nem sei mais o arroba. E o episódio de hoje, em Dubai, vocês vão encontrar o Em Dubai no Instagram, no YouTube, no Spotify. Seria o Spotify, @InDubaiPodcast, no Instagram, no InDubai _cash e no YouTube em Dubai. Então, também estamos em todos os lugares. Por favor, curtam, compartilham, acompanhem os nossos episódios, escutem. Tenho certeza que esses insights todos vão ser, em alguma forma, muito importante na trajetória de vocês que querem conhecer Dubai, morar aqui, vir trabalhar, ou simplesmente é curioso, quer saber como vivem nós, os dubaianos locais aqui. Agradeço aí a nossa equipe que está por trás das câmeras, que faz também esse episódio possível. E, sobretudo, ao nosso convidado, Alcinei. Muito obrigada, Alcinei, por tua boa vontade e nos dar aí todo o tua expertise com tanta sinceridade, com tanto carinho. Toda essa experiência sempre válida para todos nós. É isso, gente. Em Dubai, para vocês, com vocês.
Curtam e compartilhem, hein? Por favor.